Irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus, esta belíssima oportunidade de estarmos juntos para adorarmos ao Senhor na beleza de sua santidade. A Jesus toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o poder. Dele é os céus, dele é a terra, dele somos nós. Glória, pois, a ele, sempre. Querendo, muito respeitosamente, também agradecer nosso reverendíssimo pastor, presidente, pastor Abimael Flor da Silva, que aqui lidera este ministério e com maestria, sempre com equidade, tem nos ensinado através dos ensinamentos da Sagrada Escritura, todas as terças-feiras, ou na maioria das terças-feiras, doutrinando e ensinando o povo de Deus. Longe de mim acreditar que recebi a oportunidade para doutrinar a igreja. Pelo contrário, estamos aqui e estávamos em casa e eu disse, hoje eu não tenho escala. Eu vou para a doutrina ouvir o pastor, né? Já faz uns dias que nós não temos conseguido chegar na doutrina, mas assistimos sempre pela rede social. Não é a mesma coisa, mas a gente não fica sem o ensinamento. E hoje, como eu disse, eu vim para ouvir o nosso muito digno pastor. Ele nos faculta a oportunidade para trazermos uma palavra para os irmãos. E eu gostaria de trazer-lhes uma palavra no livro de 1 Reis, no capítulo 17, alguns versículos a partir do verso 8. Como eu disse, a doutrina é com o pastor. Que diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água, que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou. Ele disse: traze-me agora também um bocado de pão.
na tua mão? Porém, ela disse: vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Queridos, eu me maravilho com Deus. A palavra de Deus, ela é espetacular. É tremenda. Esse texto, eu penso que é um texto dos mais conhecidos da Igreja do Senhor, principalmente pelas irmãs que fazem o círculo de oração. Com frequência, nós estamos vendo pregadores, Wellington, tomar posse desse texto e trazer mensagens poderosas para os irmãos que frequentam o ciclo de oração, a igreja em geral. E eu estava ali, estava escrevendo alguma coisa ali que às vezes vem na minha mente, aí eu escrevo para não esquecer, sobre o príncipe Absalão. Deus está trabalhando comigo aí num novo projeto e eu escrevendo ali. Mas ao mesmo tempo que eu estou escrevendo, o Espírito Santo começa a me mover para esse texto e que nada tem a ver com Absalão, mas que eu entendi que iria acontecer alguns minutos na frente. Tipo, agora o pastor iria pedir para trazer uma palavra, aí me veio, eu fui lá e olhei rapidinho, e Deus me trouxe algo que eu queria compartilhar com os irmãos aqui rapidinho, nesse texto, que também eu já preguei várias vezes nesse texto, mas todas as vezes que nós nos debruçamos na palavra, comemos a palavra, estudamos a palavra, Deus sempre tem uma cereja para aquele momento a mais daquilo que Ele já nos deu antes. Perceba, está havendo uma crise terrível em Israel, em especial em Samaria, porque, como os irmãos sabem, o rei que lidera Israel na época aqui é o rei Acabe e a famigerada Jezabel. Jezabel, filha de Etibaal, deus do Sidônio, adoradora ferrenha de Baal, e havia destruído, irmã Ana, os altares do Senhor. E trouxe para dentro de Israel o altar de Baal. Ela também tinha ordenado a matança
dos profetas do Senhor. E Deus, vendo aquilo acontecendo naquela nação, Deus envia o profeta Elias, que profetiza para o rei Acabe e para todo Israel aquela seca que haveria. E assim foi. Mas é interessante notar que Elias aqui representa o povo fidedigno de Deus. Aqueles que Deus tem compromisso com eles. E que apesar de toda a dificuldade que a nação estava enfrentando, por causa da seca, a fome extrema, a sede extrema, Deus iria continuar cuidando daqueles que lhe temem. Eu quero que você entenda que Deus sempre cuidará de você. Que não há crise que possa se levantar na nação, que Deus não proveja uma porta de escape para aqueles que o temem. Tem alguém que teme ao Senhor aqui? Aleluia. Você sabe a história, Deus manda Elias se esconder no ribeiro de Querite. Porém, há um período de escassez tão tremenda de chuva que o ribeiro seca, a fonte seca. E aí Deus fala de novo com o profeta. E aí Deus fala de forma imperativa com o profeta. Porque Deus não pede aos homens, Ele ordena, pastor Cleberson. Ele simplesmente ordena, meu amigo Marcos. Ele diz: levanta-te. A ordem é imperativa, o verbo é imperativo. Levanta-te. E vai para Sarepta de Sidom. Paradoxal? Porque Sarepta é terra dos sidônios. Vai para Sarepta de Sidom. Aí Deus diz assim: porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Ligou não, né? Elias se levanta e vai para a terra de Sarepta, de Sidom. E chegando à porta da cidade, ele encontra a viúva. Mas a viúva não era rica. Era uma viúva pobre. Deus tinha dito que ela sustentaria o profeta. Aí ele chega e ela está apanhando lenhas, porque ela tem uma reservazinha em casa. E a reserva que ela tem é somente uma reserva para uma alimentação apenas. Aí Elias chega e pede água. Ela ainda tem água. Ela dá meia volta, vou ver, e entra para pegar a água. Ela vai e Elias diz: quando vier com a água, traz também um bocado de pão. Ele diz: um bocado de pão. Eu estou com fome. Traz para mim um bocado de pão. Aí ela para. Vive o Senhor. Meu Deus. Óbvio que ela não diz: viva o Senhor nosso Deus. Ela diz: vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho em casa, senão
um pouco de farinha e um pouco de azeite na botija. E estás vendo o que eu estou fazendo aqui? Eu estou apanhando lenha e eu vou preparar uma comida para mim, para o meu filho, e vou esperar a morte. Aí Elias assume a posição de homem de Deus. Elias se enche da graça. Porque profetizar quando tem muita coisa é fácil. Profetizar para alguém que tem posses é fácil. Eu quero ver é profetizar para a viúva que não tem nada. Para dizer para ela que Deus vai suprir. Deus vai suprir. Deus vai suprir. Orema calabaias. Assim diz o Senhor, Elias diz. Vai, faze como tu disseste, mas antes... Ó o mistério. Mas antes... faz um bolo pequeno para mim. Segura a mão da tua irmã aí. Deixa eu dar um aqui desse pregador avivalista. Diz assim para ele ou para ela: não te esquece do bolo do profeta. Oh! O que tem de crente pedindo para Deus tirar da prova? Senhor, me tira dessa prova. Abre uma porta para mim, uma porta grande, espaçosa, de um salário bom. É bom pedir isso. Se deve pedir isso, se deve buscar isso. E tem alguns que se atrevem na oração e diz assim: se tu abrires a porta, eu te prometo que todos os meses, quando eu receber, eu levo o bolo do profeta. E Deus abre a porta. E Deus atende a oração. E Deus pega o teu currículo, coloca nas mãos dos homens lá, e os homens te ligam e te chamam. O telefone toca, como o profeta disse. O telefone vai tocar. O telefone toca. Se apresente amanhã na Jeep, na empresa de Arthur, em qualquer outro aí. Ó, irmão, senti de te chamar para trabalhar aqui. Ó, irmão, chamei. Olha, Deus me mandou te chamar para trabalhar. E o salário é bom. Aí vem, Deus ouviu minha oração. Ó, glória. Aí vem aqui e agradece no ciclo da oração. E Deus abriu a porta e vai começar segunda-feira. Aí chega o mês. O salário entra na conta. E o profeta do lado de fora esperando o bolo voltar. Esperando o bolinho chegar. E a viúva não traz o bolo. Mas essa aqui não. Quando Elias disse: faça como dissesse, mas traga antes um bolinho pequeno para mim, porque o Senhor vai multiplicar a tua farinha e o teu azeite. Quantos creem que Deus multiplica farinha e azeite aqui, irmão? Aleluia. Pastor, eu pensei que o senhor ia trazer outra palavra. Eu também achei que era.
Mas o Espírito Santo está me dirigindo aqui nesta noite para despertar você. Se quiser milagre, tem que confiar em Deus. Se quiser milagre, tem que obedecer. Aleluia. Vem comigo, pensa comigo. Se aquela mulher olhasse para o profeta Elias, está de brincadeira, irmão? Está querendo me roubar? Está querendo tomar tudo que eu tenho, o restante que eu tenho? Porque o que tem de gente bombardeando nas redes sociais, a igreja, ó, séria, igrejas sérias, pastores sérios, ministérios sérios, destruindo a fé daqueles que acreditam que é Deus quem cuida, que é Deus quem supre, que é Deus quem abre, que é Deus que mantém os empregos. Até o Bolsa Família é Deus que sustenta, tá? Não pegou? É Deus. Tudo que você tem é Deus. Tudo que você possui é Deus. Porque estamos vivendo uma geração de crentes, aspas, alguns crentes, que só sabe fazer me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu vim hoje buscar, eu vim hoje pedir. Nunca vem trazer. Nunca traz nada. Nunca traz nada. A palavra de Deus diz: não te apresentes a Deus de mãos vazias. Crente de mão mirrada. Crente de mão mirrada e ainda quer milagre. Eu me maravilho com essa viúva aqui. Quando Elias disse: traga um bolo pequeno para mim, ela entrou, não disse nada, preparou o bolo. Oh, meu Deus, e o pirrai? Imagina o pirrai. Aquele olho assim, buticado, tipo dizendo assim: mãe, a senhora vai dar a última para aquele pastor? Ei, a mulher não conhecia Elias não, tá? Elias não disse assim: eu sou aquele Elias que profetizei a seca. Não. Ele disse assim: assim diz o Senhor. Aleluia. A mulher entrou e creu. Não me pergunto como estava o coração dela, mas eu acredito que estava cheio de fé. Aleluia. Ela preparou, porque Deus disse que ia usar ela para alimentar o profeta. E ela lá preparando o bolo. Daqui a pouco ela traz. O profeta come o bolo, toma água. E ela volta. E quando ela entra lá, que vai lá na panela, tinha farinha. Pegou? Tinha farinha. Aí ela foi lá na botija. Tinha azeite. Aleluia. Todo dia ela preparava comida. E todo dia a farinha voltava lá. O azeite estava lá. Porque Deus, Ele não mente. Deus suprirá as vossas necessidades. Seja crentes na palavra de Deus. Cuidado. Porque eu conheço um monte de gente lá onde eu estou. Que fizeram oração de fariseu. Que fizeram oração precipitada com a fé descomunal. E quando receberam a bênção, fecharam a mão. Não chegaram nem mais na igreja. Nem sequer para dizer assim: eu vim de manhã porque eu estou trabalhando de noite. E não deu outra.
Alguns deles fizeram uma limpa. Tiveram que tirar algumas pessoas do quadro de funcionário. Imagina quem foi que entrou primeiro. O crente que disse que quando recebesse, ia dizer: Senhor, muito obrigado. Vocês me conhecem. Não vão me ver repetir uma mensagem como essa por muitas vezes. Mas nesta noite, eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui nesta noite. E está dizendo para você: vou operar milagre na sua vida, vou restaurar tudo na tua casa, mas te lembra do voto, te lembra da promessa que você fez. Aleluia! Aí eu vou para a campanha da quinta-feira, porque a campanha lá está muito boa. E eu estou vendo as irmãs agradecendo curas, agradecendo portas abertas. Meu Deus. Agradecendo salvação da família. E eu vou lá também para receber. Venha. Faça seu voto. Mas não te esqueças de cumpri-lo. Aleluia. Termino dizendo: eram 10 leprosos. Problemas iguais. Dificuldades iguais. Rejeitados todos 10 pela sociedade da mesma forma. Quando se aproximasse do povo, teria que gritar: imundo! Imundo! Eu sou imundo! E souberam que Jesus estava passando. Chegaram os 10. E a ironia do destino e do texto é interessante. Sabe por quê? Porque dos 10, 9 eram crentes. Se fosse hoje, eram 9 crentes e um não crente no culto que Jesus estava ministrando. Oh, isso é heresia, heresia? Deixa eu ver se é. Eram 10. Os 10 clamaram: me cura. Cure a gente, Jesus. Aí Jesus assim: podem ir. Mostrem ao sacerdote e ofereçam a oferta que Moisés falou. Os 10 saem. Enquanto eles vão de caminho, eles percebem que a lepra havia saído dos 10. Nove curado. Perna para quem que quer. Eu não sei nem se chegou lá no sacerdote. A oferecer a oferta lá, né? Já recebi a cura, como o pastor está dizendo aqui. Já recebi a cura. Volta lá para quê? Aí eu entendo. E Jesus está dizendo assim, ó: eu sou Deus, eu não preciso. Mas os sacerdotes precisam. Para esses que dizem assim: não, irmão, não é para levar oferta para a igreja, não. Jesus mandou levar. Jesus disse para os 10: vão e percebam que estão curados e entreguem a oferta lá ao sacerdote. Não, não é comprar cura, não. É gratidão. É oferta de gratidão. Dizer graças a Deus. É uma palavra meia. Acorda, crente, tu tem que ofertar. Aleluia. Amanhã eu vou meter o pau na rede social, tô nem aí. Aí voltou o que não era crente, irmão.
Estou conjecturando para os dias de hoje. Quem foi que voltou? Um estrangeiro. Um Samaria. Não eram judeus, os outros eram. Jesus disse assim: não foram 10 que eu curei? Por que só voltou um? E ainda mais, nem crente. Veja se de vez em quando não chega um não crente aí, irmã Osana. Aquele dia que eu pedi para a senhora botar o nome aí. Jesus fez a obra. Eu queria agradecer aqui, dizer alguma coisa aqui. Tem pessoas que nem crentes são. E são mais generosos do que quem é crente. Tem pessoas que sequer conhecem o que você conhece, que são alimentados como vocês são, pelo poder da palavra toda semana, mas que são gratos a Deus. Dá para você pegar a mão da sua irmã só uma vez mais? Da direita, da esquerda, diga assim: vamos ser mais gratos. Vamos dar ouvido à palavra. Vamos fazer feita a viúva. Não tenha medo, você não vai passar fome. Não tenha medo, você não vai passar fome. Se você não ouvir a Deus, você não vai passar fome. Muito obrigado, pastor. Se Cristo comigo vai.